Hoje eu quero contar pra vocês uma história que aconteceu comigo nos meus tempos de colégio. E é uma história que quase me rendeu uma suspensão. Quase. Mas levei só uma advertência no meio e eu nunca mais cometi tal coisa e também tal loucura fazendo isso. Vou contar pra vocês o dia em que eu levei um estilete pra escola. Sim, gente, vocês não ouviram errado. E é uma história assim que não é traumática, mas é uma história assim que eu não quero que aconteça com vocês. Ou então que vocês cheguem a ter essa ideia maluca de levar um estilete pra escola. Pois estamos no quadro Evoe. Eu, você ou eles, o quadro em que eu conto histórias minhas, suas ou de outras pessoas, de algum perrengue que você tenha passado no cotidiano e que são situações assim engraçadas de contar, ou então algumas que foram sérias. Então, antes de começar esse quadro, já vai deixando muito like aí embaixo, aperta muito no dedão pra cima. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, pois é vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Aproveita e me segue nas redes sociais pra te ter um contato mais direto. E é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, estreláticos, vou começar desde o início. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no ano de 2014, quando eu ainda estava no 9º ano do ensino fundamental. O que acontecia nessa época, né? Lá estava eu, com meus 14 anos, lá estudando, aprendendo lá tudo e me preparando para ir para o ensino médio, né? Só que nesse meio tempo, creio que durante toda a minha infância, ou pelo menos parte da adolescência, meu pai me ensinou uma maneira rápida de apontar um lápis sem usar um apontador. Mas que método é esse que vocês devem estar se perguntando? É o método de apontar o lápis com um bisturi. Que? Bom, ó, vou mostrar pra vocês aqui o bisturi que meu pai sempre usava pra apontar os meus lápis, porque na época eu nem tinha dinheiro pra comprar um apontador. Isso daqui, estreláticos, não sei se vocês estão conseguindo ver, até a luz meio que atrapalha. Isso daqui é um estilete. Vocês me perguntam, Pra que serve esse estilete? Isso aqui não machuca, não? machuca, só que isso daqui é usado pra fazer cirurgia, tipo, pra abrir alguma parte do corpo, pra fazer cirurgia, fazer incisão. Isso daqui tem muito em hospital. Isso aqui também pode ser considerado uma arma. Foi com esse bichinho aqui, simples, que meu pai me ensinou a apontar um lápis. Mas como que funcionava essa coisa de apontar um lápis com um bisturi? Olha, finge que isso aqui é um lápis, tá? Isso aqui é uma caneta, mas finge que isso aqui é um lápis. O meu pai, ele me ensinava, ele pegava o bisturi assim, pegava assim com o dedão aqui atrás, ó, e fazia isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Eu fazia isso aqui, ó. Eu raspava as pontas, a madeirinha assim, ó, desse jeito, ó. E aí apontava o lápis. Era desse jeito que meu pai apontava. E as pontas ficavam tão bonitinhas. Eu queria muito aprender a fazer isso. Então teve uma vez que, eu não sei como, mas eu aprendi a fazer. Eu simplesmente peguei um bisturi, quando eu era mais novo. E aí eu comecei a tentar fazer o que meu pai fazia. E aí eu fui fazendo desse jeitinho que eu mostrei pra vocês anteriormente. E aí eu consegui fazer umas pontas. Só que as pontas do que eu fazia nos meus lápis, elas não ficavam iguais às que meu pai fazia. Ficava uma ponta mal feita que a outra. Até hoje, se eu apontar um lápis com esse estilete ou bisturi, como quiser chamar, as minhas pontas ficavam feias, ficavam horrendas ou quebrava, nossa. Mas isso daqui era a minha salvação pra apontar o lápis. E olha que na época eu nem tinha apontador quando eu tava no 9º ano, né? Só pra deixar claro que eu não, pelo amor de Deus, você aí que tá assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, não inventa de usar bisturi pra apontar lápis não, porque senão você pode acabar se cortando, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês façam a mesma coisa que meu pai fazia e que eu fazia não, tá? Pelo amor de Deus, antes que alguém venha falar que eu tô incentivando alguma coisa com esse negócio. Você pode acabar se machucando, se cortando. Teve vezes que eu já apontei o lápis com esse bisturi e já me cortei, tipo... E era um cortezinho bem fraquinho, não era aquele corte profundo, mas pode chegar a cortar profundamente. Então, pelo amor de Deus, não. Já estou advertindo desde já que, por favor, não usem bisturi pra apontar os lápis de vocês.
usem apontador de lápis que vocês comprem em papelaria, que é mais seguro e também você não tem o risco de se cortar, tá bom? E também esse vídeo vai servir como alerta para vocês não inventarem de levar um bisturi pra escola e usar como apontador, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu aprendi com meu pai a apontar o lápis usando esse bisturi, né? Esse estilete, como quiserem chamar. E aí, na minha inocência, eu achei aquilo maravilha e achava bem mais útil do que um apontador. E aí, o que é que seuzinho adolescente fez com seus 14 aninhos? Simplesmente pegou o bisturi e jogou dentro do estojo e levou pra escola como se não fosse nada. Tipo, eu era muito inocente nessa época. E detalhe que tudo que aconteceu foi numa quarta-feira, se não me engano. Enfim, vamos à história. Bom, lá estava eu, todo confiante que eu tava levando um bisturi dentro do estojo. Tive lá minha primeira aula normal, a minha segunda. Quando foi mais ou menos na terceira, foi na segunda aula, não me recordo muito. Eu lembro que eu acho que tava fazendo atividade, alguma coisa assim. E aí a ponta do meu lápis que meu pai tinha feito com o estilete tinha quebrado. Aí o Axelzinho foi lá na maior, tipo, se achando maioral, pegou o bisturi, começou a apontar o lápis com o objeto. Isso tudo, estreláticos, ainda dentro da sala de aula, com todo mundo vendo. Claro que nem todo mundo viu, porque eu dei uma inclinada pra baixo, e aí eu consegui esconder o bisturi, enfim, no momento que eu tava apontando. Tipo, ninguém nem observava, ninguém nem ligava pro que eu tava fazendo. Só teve uma pessoa lá que notou que eu tava usando algo diferente pra apontar o lápis. E era uma das minhas colegas e amigas de turma. O nome dela é Larissa. O nome aqui foi trocado pra não mencionar o nome verdadeiro da pessoa que se feriu com o bisturi, na qual eu vou contar agora. Lá estava a minha amiga Larissa, ela viu, né, eu apontando lá o lápis com o bisturi, e ela também, na maior inocência, perguntou o que era aquele que eu tava usando para apontar o lápis. Eu falei que era um estilete. Aí ela pediu o estilete emprestado. É aí que vem o erro do Axel adolescente de ter emprestado o estilete para essa amiga. Bom, o que aconteceu? Eu emprestei esse estilete para minha amiga. Ela começou a apontar assim de boa. Até aí tudo bem, não deu nada errado. Mas ela chegou a passar o bisturi, acho que foi pra outra pessoa, não sei se foi outro colega ou se foi ela que se feriu, se não me engano. Axel do futuro pra dizer que sim, essa minha amiga Larissa, ela se feriu com o bisturi quando ela tava apontando o lápis. E aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu tava fazendo a minha atividade lá, bonitinho, lindo, maravilhoso, sossegado no meu canto. E aí uma das meninas saiu. Pô, eu não sabia o que tinha acontecido. E sim, gente, essa menina que saiu da sala era a Larissa, que tinha acabado de se cortar com o bisturi que eu emprestei pra ela. Provavelmente ela mostrou pra professora e foi pro banheiro. E como eu disse pra vocês, eu tava distraído nessa hora quando aconteceu o fato. E aí, nesse meio tempo, que ela tava no banheiro e tal, eu fui chamado na sala da orientadora. Eu não lembro mais ou menos, acho que era na sala da orientadora educacional. A escola tem orientadora educacional e tem a diretora. No meu caso, eu fui parar na sala da orientação educacional. Fui chamado, né? Eu fiquei trêmulo e fiquei tenso pro que tinha acontecido, pra saber o que aconteceu, porque me chamaram. E eu fiquei assim, não fiz nada, o que será que estão me chamando? Eu fiquei curioso. E aí lá fui eu, né, depois de ter sido chamado, fui lá pra sala da orientação educacional. E aí, essa minha amiga Larissa, ela me dedurou pra orientadora, dizendo que eu estava usando o bisturi. E aí a orientadora falou assim, falou pra mim que esse bisturi machucou a colega, que fez um corte profundo. Eu não sei se foi corte profundo que ela sofreu, não sei. Ela tinha se cortado com um bisturi. E também, nessa época, essa minha orientadora, ela brigou comigo e também ela disse que o bisturi que eu estava era uma arma. Tipo, assim, Axelzinho com seus 14 anos, Axel adolescente, nem sabia que um bisturi, além de ser esse negócio pra fazer cirurgia, eu não sabia que podia ser usado como uma arma. Tipo, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas, pô, naquela hora eu fiquei sem acreditar, eu fiquei nervoso, eu comecei a chorar. Eu lembro que a minha orientadora, ela tava com um bisturi na mão, só que o bisturi, ele não tava, tipo, exposto, né? Que nem eu mostrei no começo deste vídeo. O bisturi, ele tava envolto, ele tava coberto pelo aqueles papel de banheiro, aqueles papel
toalha pra enxugar a mão, enfim. Então, ele tava coberto por esse negócio. Eu, na maior inocência, perguntei se ela ia me devolver o bisturi. Ela falou que não e simplesmente ela vai devolver o bisturi pro meu pai, pro responsável. E no meio disso tudo, acabei levando uma baita de uma advertência. E depois disso eu voltei pra sala. E depois disso, acho que foi mais tarde, não sei se foi depois do intervalo, não sei. Eu só me lembro que meu pai foi chamado na escola. E aí ele ficou sabendo do Paranauê do bisturi. E aí eu me encontrei com meu pai. E aí quando eu fui embora, eu expliquei toda a situação. Porque ele ficou, tipo, questionando por que eu levei aquele bisturi. Por que eu fui inventar disso. Eu falei pra ele na maior cara de pau que eu tava usando pra ser o meu apontador. E aí no meio disso tudo, ele brigou comigo. Ele falou pra eu não levar isso pra escola. Também, por minha causa, a menina se machucou, se cortou com o objeto em questão, né? Depois disso eu não lembro de mais nada, mas eu lembro que o pai brigou comigo e aí ele nunca mais deixou chegar perto de um bisturi, né? Isso ainda quando eu tinha 14 anos. Hoje em dia eu nem mexo mais com essas coisas, ainda mais com bisturi pra apontar lápis, se bem que eu nem preciso de lápis mais, eu uso mais caneta em casa. E até hoje ainda sei apontar com o bisturi, mas que eu prefiro não arriscar e também evitar de acabar me cortando. Então, basicamente, essa é a história, né? Essa é a história envolvendo esse bichinho aqui, o bisturi. Lembrando pra vocês, pelo amor de Deus, não usem bisturi pra apontar os lápis de vocês, tá bom? Porque senão vocês podem acabar se cortando, podem acabar se ferindo, então... E por favor, se vocês verem um bisturi, fique longe desse bisturi, porque senão você pode acabar se cortando. Enfim, pode acontecer muitas coisas, então eu tô advertindo desde já pra vocês não... Se vocês verem um bisturi por aí, seja jogado no chão, por aí, ou na casa de vocês, enfim, não cheguem perto de um bisturi, tá bom? E também esse vídeo é só pra falar o que aconteceu comigo quando eu levei o bisturi pra escola. E eu quero que vocês não repitam o que eu fiz neste vídeo, tá bom? Nessa história que aconteceu em 2014. Então, tem um bom tempo que isso aconteceu. Então, mas no final da história ficou tudo bem. Não levei mais o bisturi pra escola. E eu comprei um apontador de lápis mesmo pra não levar bisturi pra escola e também não ter o risco de levar outra advertência, ou então, pior, ser suspenso. Então, é isso, estreláticos e estreláticas. Essa foi a história do dia em que eu levei o bisturi pra escola. Não me lembro de muita coisa, mas por enquanto é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa a respeito, eu posso contar pra vocês nos comentários, ou então em alguma live eu posso complementar essa informação, enfim. E por favor, não usem bisturi, porque senão vocês podem acabar se ferindo, se cortando, enfim, que nem aconteceu com essa minha amiga. Mas espero de coração que vocês tenham gostado dessa história. Deixa muito like aí embaixo, aperta muito no dedão pra cima, se inscreve aqui de baixo, que tem vídeo toda terça e sábado às 18 horas. E vocês já passaram por alguma situação parecida como essa? Ou situação semelhante? Ou então outra situação que não tenha nada a ver? Comenta aqui de baixo que quem sabe eu não conto a sua história no próximo Evoe, não é mesmo? É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijão pra vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo aqui no Estrela Cósmica. #SouEstrelático e tchau! Até o próximo vídeo.